Esse é mais um episódio do Larguei Mão do Home Office, um podcast produzido totalmente aqui pelo Mofo Workspaces, onde os entrevistados são coworkers aqui no Mofo. A ideia é conhecer mais quem são essas pessoas, sua trajetória profissional, o que fazem atualmente e como vieram parar no coworking e largaram a mão do home office. No episódio de hoje eu tô aqui com a Renata, que é cliente do Mofo há algum tempo, eu não lembro agora de cabeça, mas daqui a pouco a gente vai puxar essa informação. E aí a gente vai começar perguntando, Renata, quem é você? Qual que é a sua trajetória profissional? Bom, vou tentar resumir a história toda, tá? Vamos lá. Bom, eu sou Renata, hoje eu tenho aí 2 empresas, a Fix Comunicação Integrada, que é uma agência digital, e também uma plataforma aí que está chegando na área da saúde, o Marketplace, com mais 2 sócias. E tô aí, sou uma empreendedora, sou uma mãe atípica, tenho um filho autista e tenho todos esses desafios aí no momento. E tem sido maravilhoso, assim, cada experiência, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, tem acrescentado muito para mim. Estou vivendo um tempo muito, de muita transformação, isso tem enriquecido bastante. Bacana. E Renata, você é de Sorocaba mesmo ou não? Sou de São Paulo, vim para Sorocaba em 2014. 2014 você veio para cá e assim, qual que é a sua formação aí? Qual que é o seu background assim? O que você foi estudar? O que você queria fazer da vida? E como é que você veio cair na área de comunicação? Lá em São Paulo, eu fui por anos professora de técnica vocal, nada a ver com o que eu faço hoje. E quando eu vim para Sorocaba, eu não tinha ideia, não fazia ideia do que ia acontecer comigo aqui, o que seria hoje. Foi assim uma transformação muito radical e que eu nem imaginava que eu teria esse potencial para empreender e que Sorocaba seria uma cidade tão maravilhosa para quem quer empreender. Então eu descobri isso aqui, não imaginava, como eu falei para você. Eu entrei aí para a área de marketing, não sei se você vai lembrar, tem uma rede aí de lojas chamada Scaranza Fashion. Sim. E quando eu trabalhava a parte musical, eu mesma fazia, né, a minha divulgação, eu que criava lá o design de tudo, mas de forma amadora, né? E as pessoas começavam a perguntar, nossa, qual que é a empresa que faz divulgação, né, dos seus eventos e tudo mais? Eu falava, não, gente, eu que faço mesmo. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha aí uma habilidade, um potencial para essa área que eu não conhecia, não sabia. E um dos donos da Scaranza descobriu essa habilidade em mim e me chamou para trabalhar lá na área de e-commerce. Então, a gente implementou o e-commerce na época, lá dentro da Scaranza, enfim. Trabalhei na área de eventos, comecei a trabalhar em eventos também. Fiquei 2 anos por lá. E aí, em 2017, eu engravidei do segundo filho, que é o Pedrinho, né? Meu anjinho azul. E depois eu não voltei mais, por quê? Porque foi naturalmente as pessoas começaram a me procurar para fazer vários tipos de trabalho, desde eventos até a parte de marketing mesmo. E tem até um case aqui na cidade, né, que eu comecei a trabalhar, que era, na época, um brechozinho de esquina infantil, ninguém dava nada para esse brechó. Mas a gente fez eu fiquei 7 anos trabalhando por esse brechó. A gente fez um trabalho de branding tão forte que se tornou a maior loja de seminovos infantis de Sorocaba e região. E TV Tem esteve lá fazendo matéria. E assim, foi uma coisa muito assim grandiosa, foi um case de sucesso mesmo. E a partir daí a Fix começou a se destacar nesse mercado do marketing digital. Eu, como consultora, também tenho agregado bastante na vida dos meus clientes, né? O propósito de expansão de cada marca, de cada segmento também. E hoje eu tô aqui, gente. Eu tô aqui querendo crescer, cheio de ideias, cheio de projetos para 2023, inclusive. Que bacana. E aí hoje, então, assim, nesse meio da comunicação, você faz tudo? Você falou um pouquinho de branding, vocês trabalham... Eu comecei com uma agência, né? Tá. E aí depois eu comecei a formar equipes, então eu comecei a conhecer profissionais aqui da área de design, a área de TI também, e outras áreas de UX.
E comecei a trazer essas pessoas para trabalhar comigo. Então, o pessoal da área de audiovisual também. Comecei a integrar, formar uma equipe de freelas. E nisso eu comecei a administrar essa equipe, projetos com essa equipe, que tem gente que está comigo aí desde, sei lá, uns 3 anos. A Fix tem 4 anos e 7 meses, então faz uns 3 anos para cá que eu comecei a integrar outros profissionais aqui da região de Sorocaba. Legal, que você faz um link com algo que o Bruno, né, da Band Leve, falou aqui no primeiro episódio, que inclusive era até uma curiosidade, assim, eu acompanhando o trabalho deles, de como eles atuam como um hub. Né? A Band hoje é uma produtora gigante, mas ao mesmo tempo pequena. São 3 pessoas ali fixas da Band, os 3 sócios, e eles fazem trabalhos gigantescos atuando como um hub. Então, a depender da necessidade do cliente, eles conectam profissionais que têm conhecimentos, né? E às vezes profissionais assim, às vezes você tem 2 profissionais que são muito bons, mas você tem um profissional que ele é melhor para um perfil do que para outro. Então é legal esse link de ver que vocês também, né? Que eu acho que é uma solução que todo empreendedor busca hoje, de atuar como um hub mesmo, né? De conectar talentos para atender demandas dos seus clientes, né? Vocês atuam assim, então. Dessa forma. E eu gosto de valorizar muito as pessoas que estão comigo, sabe? Eu acho que cada profissional tem o seu valor e tem que crescer também. Todo mundo tem que crescer junto. Então, eu tenho, por exemplo, um designer que ele tem uma grande demanda com a gente, e aí eu já falei, olha, eu vou trazer agora um outro designer, mas vou continuar com você, mas eu quero que você contrate pessoas para sua empresa. Eu quero que você expanda também. E sempre estou ajudando. Tem gente que fala, Renato, você tem um contrato aí, você tem... me pergunta, né? E eu não tenho nenhum medo. Eu quero mais que as pessoas cresçam mesmo. Acho que os profissionais... Acho que tem espaço para todo mundo. Tem muita demanda nessa área, tanto de tecnologia quanto de marketing. E a gente tem que crescer. Tem agências que indicam a gente... E a gente indica outros profissionais, outras agências também. Eu acho que é isso. Eu gosto muito de conexão. Então, você atua mais inicialmente como uma consultora, você faz para entender o que esse cliente precisa, e aí, a partir disso, tem atividades que a Fix mesmo toca, né? Que aí eu queria que você explicasse um pouco mais, assim, quais são realmente os serviços principais que a Fix presta, e tem outros que você conecta a demanda do cliente com outros profissionais. Sim, a consultoria é o que tem ali, tanto eu quanto a minha sócia que está chegando agora, a Ellen, nós somos 2 consultoras. Ela é professora empresarial, especialista em gestão empresarial, e assim, eu tô amando que ela tá chegando, porque tem áreas assim que realmente precisa de uma pessoa mais focada, com expertises mais na área burocrática e também da gestão empresarial. Eu penso que eu preciso ajudar meus clientes num todo. Então, a gente atua mais essa parte da parte de consultoria. Eu comecei lá no início muito assim, o que me trouxe mais clientes foi gestão de mídias sociais, fundamental para qualquer negócio, enfim. Então, a gestão de mídias sociais é aquele produto, aquela solução que retém muito cliente. Então, tem muita renovação de contrato na gestão de mídias sociais. E nisso eu vou fazendo o cliente crescer. Aí já incluo tráfego pago, que hoje eu estou mergulhando muito na gestão de tráfego. Então, a consultoria e tráfego pago eu não abro mão. Por enquanto eu faço, eu que estou fazendo mesmo, dos clientes, Google, Meta Ads, enfim. E o design também, trago freela, audiovisual... Fecho também eventos, cobertura de eventos, vídeos institucionais, aí eu chamo e ativo a galera, né? Então tem uma galera muito boa aqui em Sorocaba do audiovisual e aí eu faço essas conexões com os meninos, eles já me conhecem também, eu gosto muito de trazer, até porque, né, o conteúdo de vídeo hoje é o que realmente é daí para mais, né? A gente já está vendo essa ascensão e traz realmente mais resultados, em todos os sentidos. Mas a Fix hoje, ela atende a comunicação num todo, e a gente está tentando agregar ainda mais a questão das palestras em eventos corporativos. A gente está tentando agora agregar essa visão mais global do negócio,
e poder, assim, ajudar a empresa a expandir, a implementar também. Eu também tô finalizando agora RP, porque eu saí de uma área que não tinha nada a ver, comecei a fazer relações públicas, então 2023 eu finalizo. Então, nisso a gente já vai agregar também outros serviços que são aí para comunicação das empresas e a expansão do negócio. Mas o marketing digital não tem como. A comunicação sem marketing digital não existe. Marketing na era digital, não tem mais. E vocês são mais focados em empresas de serviços ou também empresas de produtos, marketplace, enfim, essa digitalização, inclusive, de clientes que têm pontos físicos e precisam se digitalizar? Vocês atuam também para esse tipo de cliente? Como é que é isso? Sim, a gente tem hoje clientes que tem loja física, né? A gente atende desde também lugares de lazer. E agora eu tenho bastante cliente na área de construção civil, né? É uma área que eu estou gostando muito de trabalhar, que na pandemia cresceu bastante, né? Assim, diferente de outros setores, construção civil cresceu bastante. Agora que está dando uma desacelerada, acho que por causa da eleição e tudo mais, mas eles estão indo super bem. Então, eu estou gostando muito desse setor, estou de olho nesse setor. E estão chegando aí outros clientes também. A gente trabalha com metodologia, então a gente pega a metodologia, adequa ao negócio e vê aquilo que precisa. E aquilo que você falou, às vezes precisa trazer um profissional de fora, eu vou buscar esse profissional. Acho que fazem aí uns 2 meses, né? Eu tenho um cliente meu que tem um e-commerce e eu vi que não estava legal a loja, que não adiantava eu falar assim, olha, injeta dinheiro de tráfego, porque, na verdade, a página de destino não estava legal, o e-commerce, né? E aí foi onde eu peguei uma conexão que tem aqui de Sorocaba e falei, olha, eu preciso de um profissional de UX. Ele falou, eu não vou conseguir te atender, mas eu vou te indicar uma amiga, que é a Bianca. E, poxa, ela fez um trabalho maravilhoso. A gente fechou lá com o cliente o serviço dela, ela fez todo aquele mapeamento, enfim, entregou o trabalho incrível. E ela tá lá para que no próximo eu já chame ela também para estar fazendo esse trabalho de UX. E você acha que os clientes hoje, claro que é sempre um desafio de mostrar para o cliente, mas você acha que o nível de entendimento hoje dos clientes, os clientes estão mais receptivos, na verdade, quando você começa a explicar que, olha, peraí, você quer isso aqui, mas para você fazer isso aqui, você precisa, olha, você não tem um site, você não está sendo visto, né? Você não está sendo indexado, né? Como é que eu vou trabalhar o tráfego pago para um cliente se ele não tem um destino ainda para levar o cliente dele? Assim, é ainda muito difícil aculturar o público, ou você percebe que os empreendedores já estão um pouco mais cientes dessa via crucis aí da venda, né? Eu acho que esse período da pandemia deu um chacoalhão em muitos deles, né? Eu ainda tenho um cliente que fica agarrado lá no passado, ele ainda fala de 2018, de 2017. Não, porque em 2018, eu falo, gente, esquece 2018. A gente está em 2022, aí 2023... Teve pandemia, as pessoas mudaram os seus hábitos, tudo mudou, não adianta, tem que olhar para frente, né? Mas é um desafio, sim. É um desafio que eu já sei que eu vou ter. Alguns vai ser mais fácil, demora menos tempo para educar, mas tem outros que demandam mais tempo para educar. E aí eu tenho uma facilidade, uma calma para explicar, para manter. Acho que isso me ajuda muito a reter clientes. Eu tenho uma taxa de retenção muito alta. Então, tem clientes que ficam comigo 3, 4 anos, tá desde o começo da Fix. Mas é por pura paciência, para educar e usar os argumentos, mostrar os dados, porque eu acho que isso, o marketing digital, ele é muito bom. Você consegue mostrar números, né? O que é mais difícil de mostrar são aquelas... o intangível, né? Que aí ele começa a sentir, de repente, pelo feedback das pessoas. Eu tenho clientes que eles percebem, né? Eles falam, nossa, vieram aqui 3 clientes, os 3 falaram, cara, eu entrei, tava entre vocês e esse outro aqui. Sabe aquela jornada na parte de consideração?
Eu entrei nas suas mídias sociais e aí eu vi o quanto vocês são sérios no trabalho de vocês e eu vou fechar com vocês. Então, esse trabalho, né, que esse resultado intangível, tem cliente que tem mais dificuldade de perceber e aí você tem que mostrar, explicar, repetir, até que ele entende. Mas resultado, mostrar resultado, não tem muito o que fazer. É legal quando a gente é aberto para ouvir, porque realmente as pessoas, elas não são obrigadas a entender de tudo, mas tem que entender um pouco. Então, você se dedicar ao cliente não existe pergunta boba, acho que tudo tem que ser realmente comunicado, explicado. Mas é difícil. E assim, eu não sei se eu hoje acredito que quem é empreendedor, quem é empresário, ele não pode delegar totalmente essa responsabilidade, né, para um prestador de serviço, seja aquele que tem o seu marketing internalizado, seja aquele que contrata alguém para fazer sua comunicação. Na minha visão hoje, não dá para se eximir dessa responsabilidade. Não dá. Né? Você tem que conhecer, por mais que você vá delegar para alguém, você tem que conhecer o mínimo para poder delegar e para poder saber efetivamente o que essa pessoa vai te trazer, o que é possível ela trazer. Mas eu ainda vejo, né? Eu ainda vejo pessoas assim totalmente desconectadas de entender como é que isso funciona, sem entender o beabá, né? De como é que funciona um processo de venda, né? Eu preciso estar, eu tenho que ter um site, ou eu tenho que ter um Instagram. Mas assim, você tem que ter por quê? Você sabe como que isso vai funcionar? Você sabe? Porque assim, senão o cara vai lá, contrata você, daí a pouco ele vai te cobrar uma conversão que ela não vai acontecer só por isso. Exatamente. Nossa, várias vezes a gente já pegou cliente e o site não tinha condições, não dava nem para otimizar, tinha que fazer um do zero. E é incrível porque assim, a partir do momento que ele aceita e a gente faz o projeto e ele vê o resultado, não tem coisa melhor. A gente recebe muita indicação por causa disso. Porque chega pra gente, aí eu falo, olha, esse site não dá. Queria resgatar aqui, você falou um pouquinho que vocês aplicam uma metodologia. Eu queria fazer exemplificar isso aqui, né, para as pessoas, né, e aí eventualmente até traduzir alguns pontos dessa metodologia, né. Quais seriam essas etapas, né, de um cliente que quer ter presença digital hoje em dia, né? Quais são as etapas de uma metodologia, né? Para chegar lá na ponta, no final, e falar, olha, se a gente fizer isso, isso, isso e isso, a gente não vai prometer, mas é muito provável que, feito isso, a gente vai gerar mais leads. Algum crescimento você vai observar. O que seria, assim, de uma forma simplificada, o que seria essa metodologia? O que seriam essas etapas? Primeira coisa, diagnóstico, né? Então, quando vem um cliente pra gente, a gente precisa analisar o que temos agora, né? Não só na questão de briefing, mas realmente buscar, né? Qual que é a demanda de mercado dele, quem são os concorrentes dele, quais são os dados que ele tem ali de histórico, tanto na questão das contas de anúncio, vamos, né, dando um exemplo, quanto nas redes sociais, né? Esse cliente ele tem engajamento, quem é essa persona? Ele tem persona? A maioria chega sem persona nenhuma. Né? Aí acontece muito, né? Eu conheço o meu cliente, tá? Então me fala sobre o seu cliente. Eu acho que falta muito essa habilidade de fazer perguntas. Então, às vezes eu faço algumas perguntas que mostram para o cliente que ele não sabe quem é o cliente dele. E aí é onde a gente começa, né? Trabalhar pesquisa, vamos desenvolver persona, escuta o vendedor. E aí a gente consegue ali entender quem que é o público, o comportamento desse público dentro da internet, dentro de uma rede social, qual que é o hábito de compra dele, onde que ele pesquisa, quais os horários que ele acessa, como que o que ele gosta de fazer nas horas livres, né? Porque todas essas informações e todos esses detalhes
eles nos ajudam a atrair essas pessoas de forma correta, com relevância, a posicionar a marca, a criar uma comunicação que gera uma conexão a longo prazo. Então, eu penso que a construção da marca, o pessoal é muito imediatista, né? Ele só pensa no resultado. Eu quero para ontem, eu quero vender tanto esse mês. Calma, tem que construir a sua marca a longo prazo. É isso que vai fazer você vencer, permanecer e crescer no mercado, né? Então, eu nunca olho para o resultado imediato. Eu estou já olhando lá na frente, possibilidade de expansão desse cliente. Tem clientes que pensavam super pequeno. Não, vou fazer uma lojinha aqui. E assim, já estão expandindo para o Brasil. Então, eu vejo que a parte do diagnóstico é muito importante, porque sem ele você também não consegue planejar, né, todo esse trabalho que é um projeto, né, é um projeto. Ele não está dizendo assim, eu quero 10 vendas por mês. Não, mas não vamos pensar nisso. Vamos pensar no crescimento da sua empresa, porque a venda vai ser natural. Você precisa conectar com as pessoas, né? Então, a gente costuma fazer esse diagnóstico para entender o mercado, entender a persona, entender como que esse cliente está hoje no mercado, quais são os objetivos que ele tem, porque isso é muito importante. E é uma outra coisa que eu tenho dificuldade. Às vezes o cliente ele não sabe nem dizer para nós quais são os objetivos dele. Você fala vender. Todo mundo quer vender, né? Mas aí existem outros, né? Por que você quer vender? O que você gosta? Qual que é a percepção que você gostaria de gerar? Como que você quer ser visto pelas pessoas? Então tem muito mais objetivo aí. Então a gente faz toda essa parte, depois a gente vai para uma parte de planejamento, que aí a gente também, por exemplo, o Google é uma plataforma, é o Google Ads, tem o Google Trends também, você consegue ali fazer análises muito importantes, né? Saber como que qual frequência as pessoas buscam o seu produto, seu serviço, qual que é o volume mensal dessas pesquisas, os termos de pesquisas que elas utilizam. Então aí você consegue visualizar e falar, nossa, mas tem muito mercado aqui, você não está explorando isso. Então aí a gente consegue falar, não, vamos colocar aqui um budget para você investir no Google Ads, no Meta, vamos começar os anúncios e a gente consegue ter bons resultados assim. Então tem essa parte do planejamento e aquilo, marketing digital, aliás, eu acho que tudo é teste, otimização, teste, monitoramento, otimização. Então aqui isso aqui não deu certo, isso aqui deu muito certo, vamos então trabalhar isso aqui porque rolou muito legal, vamos injetar mais dinheiro aqui e vamos ampliar esse projeto. Então, a gente vai caminhando conforme o cliente vai ganhando maturidade também, que ele vai entendendo também. É engraçado que não entende zero, mas quando eles param para ouvir e vai seguindo certinho, aí eles começam a entender, já utilizam os termos, já entende o que é CTR, o que é CTM, e assim vai. Então, eu tenho clientes que são muito focados no negócio deles, né? E aí eles trabalham muito assim, de perto com a gente. É como se a gente fosse uma equipe só mesmo. Eu tento fazer isso. Não é com todo mundo que eu consigo, mas o ideal, independente se é uma equipe interna de marketing, independente se é uma agência, precisa ter a sincronia, porque a gente é um time. Não existe. Marketing não faz milagre. A equipe, o dono tem, igual você falou, o dono tem que estar lá, ele tem que entender, ele tem que fazer junto. E a gente faz junto e a gente faz acontecer. Tem a parte do cliente, tem a parte da agência. Legal, e acho que conecta com o que você falou, das razões de você estar trazendo uma outra pessoa, uma outra sócia, né? Porque chega num momento que você começa a provocar mudanças, né, dentro da empresa e você precisa também ter um repertório ali para continuar ajudando o cliente, né? Porque você começa a mexer eventualmente na estrutura, no planejamento. Exatamente. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí já sai da comunicação e vai para uma questão de como que eu me estruturo internamente para dar conta desse fluxo, dessa demanda que eu não sabia que existia e que eu estou vendo atender. Como é que eu me organizo? Porque e é muito legal vocês né? pensarem em ter um profissional que continua avançando a consultoria, né? Exato. Você aplicou essa metodologia, foi lá, fez um diagnóstico,
entendeu, mostrou para ele qual é o universo dele, o potencial dele, como é que ele tem que se posicionar, produzir os conteúdos para que esse público, para que essa persona se identifique com ele, e isso começa a gerar resultado, mas daí muitas vezes isso vai gerar resultado, aí o cliente muitas vezes não está preparado para entregar aquele resultado, né, que você está gerando. Exato. E aí eu já ouvi muito de outros clientes que trabalham em comunicação que assim, poxa, eu consegui gerar muito mais demanda do que ele queria, mas ele não tem condição de atender, ou ele não tem um comercial bom para fazer a coisa efetivar. E aí ter um trabalho de reorganizar ou capacitar esse cliente para que ele dê conta, né? Porque senão, assim, o trabalho ainda, por mais que seja maravilhoso, ele acaba indo por água abaixo, né? E sempre trava nessa parte, a equipe interna do cliente. Sempre trava, porque aí ele fala, não, mas não tô tendo resultado. Aí a gente consegue, por exemplo, eu começo a puxar não só a quantidade de leads, né? Às vezes a gente manda leads direto pelo WhatsApp, fala, olha, eu preciso saber o que aconteceu aí, nesse atendimento, né? Te mandei aí 50 leads essa semana, e o que foi conversado? Por que não vendeu? Sabe, eu tento trazer também essa visão mais do negócio. E realmente, eu tive clientes também que não conseguiam acertar o time. Ficaram 2 anos, 3 anos, e sempre faltava a gente no time, não acertava o time. E aí a gente não conseguia iniciar outros projetos, porque o dono ficava sempre tendo que apagar ali as emergências, e a gente não conseguia... O que era planejado, eles não conseguiam executar a parte deles. Era muito difícil. E essa parte do atendimento hoje, as pessoas precisam ser treinadas para o atendimento híbrido. Então, tem muito aquela cabeça do só presencial. Ah, vou atender se a pessoa vier aqui. Não é dessa forma. Às vezes, eu vejo direto, né? A pessoa quer ser atendida em qualquer canal. Se ela chamar pelo direct... Então, o que eu vejo muito? Ah, qual que é o preço? Né? A pessoa pergunta, qual que é o preço? Aí joga o preço. Não trabalha a venda, não conversa com a pessoa, entendeu? É a mesma coisa dela vir à sua loja, ela entrou na sua loja e fala, qual o preço? Tal preço, e você vira as costas. Então, assim, eu percebo que falta muito essa parte mesmo do treinamento da equipe de vendas, da equipe comercial. E toda vez que eu penso, né, na entrada da Ellen na Fix, ela trabalha tudo isso. Então, ela trabalha inteligência emocional, ela trabalha toda a parte também do gestor, do dono, porque muitas vezes o problema da equipe também é o dono. Então, toda essa parte aí da visão empresarial que faz com que a empresa cresça junto, que não adianta, a gente precisa cuidar, né? E aí é mais a área dela. Eu falei, vai ser muito top 2023, porque a gente vai conseguir atender o cliente num todo e fazer a empresa dele realmente crescer. Sensacional. Desconectou aqui? Não, voltou. E vocês fazem também trabalhos, demandas pontuais? Por exemplo, alguém chega para vocês com uma necessidade de, sei lá, eu quero só gestão de tráfego. Ou eu quero só um trabalho de otimização de site, por exemplo. Você também faz trabalhos, a Fix também faz trabalhos pontuais assim? Ou normalmente você trabalha mais essa questão de trabalhar o todo mesmo, se responsabilizar pela produção, pela distribuição, pelo tráfego? Então, não é o meu foco. Quando eu quero pegar o projeto, ou no mínimo, por exemplo, eu não pego mais redes sociais sem pegar o tráfego pago. Não dá mais pra gente trabalhar orgânico, né? Você comprou uma Ferrari e bota sem gasolina, você vai pra onde, né? Então, é meio que isso. Precisa do tráfego hoje, não tem muito o que fazer. Tem nichos que tem um grande engajamento. Eu tenho um cliente que tem uma comunidade, a gente criou mesmo uma comunidade no Instagram, e eles interagem muito, qualquer coisa que você posta, eles estão lá comentando, compartilhando, enfim, comprando, mas tem outro público que ele já desce direto pro funil, é aquele fantasma, ele vê, gosta, não curte, não faz nada, mas ele vai lá na loja. Então, assim, é diferente, né, os públicos, os setores.
Mas assim, não tem como eu pegar redes sociais, eu não me sinto, como que fala? Realizada. Porque eu sei que não vai dar grandes resultados. Precisa ser um trabalho coordenado, integrado, Então, assim, o foco de vocês é realmente ter esse trabalho mais consultivo mesmo, de participar do diagnóstico, da estratégia, e aí sim, se responsabilizar pelo resultado, desde que você esteja atuando realmente em todas as frentes. Porque é muito comum, né? Também aparecer demandas mais pontuais. Eu preciso só disso ou só daquilo. Sim. Mas boa parte das pessoas de comunicação que eu conheço, a não ser aqueles que trabalham efetivamente só com algum foco. Só o operacional. Né? Eu opero isso aqui para você, eu faço essa gestão disso ou daquilo. Uhum. Mas mesmo assim essas pessoas passam por dificuldades. Às vezes o cara é um super de um gestor de tráfego, mas o criativo que estão mandando para ele não faz sentido nenhum. Ele não tem nem como gastar o dinheiro que estão mandando para ele porque o criativo não tá legal. Sim. Né? E aí eu vejo ainda muita desconexão ainda acontecer nesse sentido. Né? A gente também passa por isso. Principalmente quando a gente não conversa direto com o dono, tem uma equipe, e aí a comunicação lá deles tem muito ruído. Aí fica mais difícil ainda, né? Mas eu sempre tento, assim, buscar trabalhar o projeto, porque eu sei que se tiver só um ou só outro, não vai funcionar. Tanto que até a gente lançou um produto aí que a gente entrega o planejamento. A gente entrega o planejamento e a pessoa, com o planejamento, ela consegue ver e falar, nossa, eu preciso de tudo isso. Eu não posso ter só isso. Ele começa a entender. Foi mais por isso que a gente lançou esse produto, né? De entregar o planejamento. E a gente conseguiu fechar 2 clientes através da venda desse planejamento. 2 clientes mesmo de contratos mais extensos, já com gestão de mídias sociais, tráfego pago, consultoria, tudo junto. Ele percebeu que ele... Porque às vezes ele não tem o conhecimento, ele não sabe nada. Então, quando você pega e mostra os dados do mercado dele, o que o concorrente dele está fazendo, né? E tudo que ele está perdendo por não fazer, por ele não dar foco para o marketing, para a comunicação dele, enfim. Aí ele fala, não, aí ele se convence, eu não posso deixar de investir nisso. Isso aqui é a minha empresa, eu não posso deixar de investir. Legal ver o cliente chegando nessa conclusão. Renata, vamos falar um pouquinho sobre como é que você veio parar aqui, né? Você tá com a gente, acho que tem um pouco mais de um ano já. Uau! E queria saber assim, como é que você chegou no momento na Fix que você falou assim, eu preciso, né? Não dá para ficar remoto, porque acredito que era isso. Você tava lá, pandemia, todo mundo remoto, e daí você falou, não, eu preciso realmente sair de casa. O que te levou a sair e por que você veio parar no coworking? Por que você veio parar aqui no Mofo? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada. Bom, primeiro eu detesto trabalhar em casa. 2, eu não... Eu não sou produtiva, pode estar sozinha em casa, eu posso estar sozinha. Eu não consigo me concentrar. O ambiente não é favorável para mim. Eu me sinto com uma âncora. Quando eu saio de casa, que eu chego no escritório, eu me sinto um foguete. E parece que as coisas vão. Eu consigo fazer milhares de coisas muito bem. Chegar no final do dia, lógico, tem várias demandas, né? Mas eu me sinto mais produtiva e realizada no final do dia. Então, eu não consigo, por esse motivo mesmo, não consigo, gosto de trabalhar fora, gosto de ver as pessoas, gosto de me sentir dona do meu negócio, né? Então, eu acho que tem muito a ver também com a parte da autoestima, é uma coisa assim que me faz bem, né? Estar no meu escritório, estar dentro do coworking. E tem uma coisa bem curiosa, porque eu gosto de tudo que impacta, que é diferente. Vocês são assim, né? Eu gosto muito, sempre gostei muito do Mofo. E eu já sei que quando eu chamar alguém para ir tomar um café comigo lá, ele vai ser impactado pela comunicação visual que vocês já fizeram aqui e lá no galpão, né? É dito e feito, eu conheço os meus clientes, né? Tem cliente que eu sei, ele vai ficar impactado, mas sempre positivamente. Então, eu até uso de estratégia. Eu tenho feito muita reunião online, mas em determinados momentos eu chamo o cliente para tomar um café lá.
Aí ele vê e fala, nossa, que legal aqui, né? Já sei que eles estão, é um ambiente diferente para eles, né? Nós tínhamos um cliente, um dos primeiros clientes, e ele falava assim, Márcio, 50% do meu negócio já está fechado quando o cliente entra aqui. Por quê? Primeiro porque eu tirei ele do lugar dele e aí eu trouxe para um lugar que é meu, mas não é meu. E ele se sente num lugar neutro para negociação, mas que ao mesmo tempo é meu, porque eu explico, e ainda ele fazia questão, isso aqui é um escritório compartilhado, isso aqui é uma super inovação, olha. E o cliente é aquele quebra-gelo que a partir dali todas as resistências, né, já estavam quebradas, porque a pessoa já traz aquelas outras informações, tem essa super quebra de gelo e falava, Márcio, 50% da minha negociação ela já estava feita quando o cliente entra no coworking. Sim. Por isso, né? Por esse impacto, por esse acolhimento que o espaço traz, pelos detalhes, enfim. Você tira os outros focos, você tira a negação que a pessoa eventualmente vai trazer para uma discussão, você já tira e já coloca ela num ambiente um pouco mais favorável, né? Legal você trazer isso que me fez lembrar. É um ambiente alegre também, pra caramba, né? Tipo, bem jovem, bem pro futuro, né? E sim, e te traz muita autoridade. Que eu acho que todo profissional quer e busca mesmo, é mostrar, ter essa visão de autoridade. Eu tenho conseguido isso também por cada ação que eu faço, cada decisão, e uma delas é ter ido lá pro galpão, com certeza. Sensacional, muito legal. A gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu gostei. Você gostou? Curti pra caramba, poxa. Nossa, eu também curti muito. Eu acho que a gente pode fazer... Eu tô pensando em... Depois que a gente já tiver uma primeira temporada, eu quero fazer alguns papos só que com grupos de profissionais. Show. Então... Esse do marketing digital ou do design, eu quero fazer uma grande roda, na verdade, com a galera, para realmente entregar, né? Eu acho que assim, quem está ouvindo, quem está assistindo aqui, vai aprender muita coisa, vai ficar muito curiosa, mas eu acho que a gente tem condição de produzir um outro conteúdo com mais pessoas, ainda mais rico nesse sentido, e acho que esse papo com você foi o primeiro nessa temporada do Larguei Mão do Home Office com foco em marketing digital, em marketing, em comunicação, mas eu achei muito legal. Eu vou até pedir desculpa para os clientes, para os ouvintes, porque eu acho que a gente até passou por alguns termos sem eventualmente explicar. Então eu vou até dar um trabalho para a Sofia na pós comigo, de a gente colocar aqui alguns verbetes aqui quando a gente falou de algum... Né? Você falou em CTR, a gente falou em tráfego pago, pressupondo que todo mundo eventualmente sabe o que é isso, acho que a gente vai ter que colocar e no outro momento, de repente, fazer algo um pouquinho mais detalhado explicando. Mas eu acho que fluiu assim porque o papo foi muito legal. Queria agradecer aí a sua presença. Deu para entender muito bem o que a Renata faz, o que a Fix faz. E pessoal, quem quiser saber mais, a gente vai deixar aqui o @ da Fix para vocês saberem mais os contatos da Renata. Se você está assistindo no YouTube, esse podcast também está disponível no Spotify e vice-versa. Se você está ouvindo no Spotify e quer ver a carinha da Renata aqui, quer ver a minha cara, também está no YouTube. E é isso. Terminamos agora mais um episódio do Larguei Mão do Home Office. Valeu demais, muito obrigado. Obrigada eu. E se você curtiu a produção, curtiu o ambiente, esse espaço, a gente está dentro do estúdio do Mofo, aqui na unidade casa. O Yuri e o Thiago estão ali atrás gravando. Você pode ter toda essa qualidade e essa produção nos seus vídeos, no seu material de conteúdo para redes sociais ou para o seu podcast que ainda está no papel ou já está rodando, mas precisa de algo mais profissa. Chama a gente e vem pro Mofo.